Já estamos ao vivo, começando mais uma live do Dança Sem Fronteiras. Hoje vamos ter outro convidado, logo vocês vão ver, ele vai entrar aqui. Hoje estamos comemorando 10 lives, é incrível como rapidinho passa o tempo, demora para passar e passa rápido. E estamos na 10ª live, vamos ver se as pessoas vão entrando. Continue, estamos chamando mais seguidores para você, para o seu vídeo. Que bom! Então vamos ver se vão vir mais pessoas. A gente está esperando o Caco, que vai vir hoje. E por enquanto a gente está aqui começando mais uma live do Dança Sem Fronteiras, que já foram 10 lives. Nossa, como passou o tempo. Caco tá aqui. Caco, você quer entrar? Já vou te chamar. Você tá acenando para mim, eu vou acenar para você também. Esse comecinho sempre vai devagar, né? As pessoas vão entrando aos pouquinhos. Ricardo tá aqui também. Então, Caco, entre aqui para conversar. Hoje a gente está comemorando 10 lives. Nossa, 10 lives. Como passou rápido. A gente começa a fazer e quando vê o tempo já foi. E tá sendo muito interessante ter essas lives, um momento de encontro com as pessoas, de conversar, de conhecer o trabalho e também as relações, né, de diferentes profissionais com o Dança Sem Fronteiras, desde a sua criação. Então a gente tem recebido pessoas muito especiais, pessoas que estão com a gente nessa trajetória aí, que o ano que vem vai fazer 10 anos. 10 anos de Dança Sem Fronteiras, também passou rápido, os anos vão passando e a gente tem que comemorar, né? 10 lives hoje e ano que vem 10 anos do Dança Sem Fronteiras. Então estamos esperando o Caco. Se você pedir para entrar, eu te aceito. E a gente vai ter hoje aqui o Caco, que é ator, palhaço, diretor, faz um monte de trabalhos incríveis. Quem não conhece, siga ele nas redes também. Ele tem Instagram, tem várias outras redes que tem um trabalho bem interessante. E a gente está esperando ele aqui entrar. Vamos ver, Caco, eu já te vi, você me acenou, eu te acenei, mas você não entrou. Então vamos ver se você entra e eu te aceito, à medida em que as pessoas vão chegando também para acompanhar essa live que a gente vai falar hoje de dança e circo. Agora vamos ver, aguardando Caco Matos, que está entrando. Eva, Caco! Adorei o seu atrás aí de você, que lindo. Isso aqui eu fiz, porque meu quarto virou aqui, eu tô em Iguape. Iguape. Primeiro, boa noite. Boa Faz noite, tempo que a gente então. não se vê, né? Pois é, que saudade. Cada vez tá ficando mais Então, distante, né? muita saudade. Vou te apresentar, já apresentei, vou te apresentar de novo. Ator, Deixa eu falar, palhaço, diretor, pesquisador, máximo. Vai. Fernanda, você tá fazendo audiodescrição para quem tá chegando? Então, a gente pode fazer. Vamos depois? fazer? Já ou depois? Vamos fazer já. Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Tá. Então vamos fazer. A Lívia esteve aqui e ela fez, e às vezes a gente esquece e às vezes a gente faz, mas é muito legal fazer. Vamos fazer. Eu acho importante, eu acho bem fundamental. importante. E Caco, a gente quer ver se a gente consegue organizar uma, se podia me ajudar a fazer comigo. Que tenha Libras, que a gente faça uma, mas aí tem que ser tipo em YouTube, sei lá, porque precisa ter mais pessoas. Então, porque eles têm que... porque acho no que em Instagram uma não dá hora... exato. Acho que não tem 3. Não dá para colocar 3 pessoas. Mas aí a gente vai organizar uma dessas e eu vou te chamar também. Então, vamos nos descrever. Vai, você primeiro. Bem, eu sou branco, tenho pele branca, os olhos castanhos, cabelos grisalhos nas laterais e em cima, né? Eu tô com uma blusa azul, bem escuro, né? E com os desenhos amarelo, vermelho, azul, desenhos geométricos pequenininhos. Tem um fundo azul, um azul
Que azul que é isso? É um azul royal? Royal, azul royal. É, com umas flores brancas e uns detalhes em vermelho, assim, né? Isso. Ok. A barba, não tenho barba, né? Tá a barba feita, cavanhaque, cabelo bem curto do lado, é Muito bom. assim. E então, tenho um cabelo comprido, mas assim, na altura dos ombros, uso óculos, um óculos roxo. Tô com uma blusa roxa junto com uma outra bem colorida, assim, com mais detalhes de flores e coisas. E atrás de mim tem uma estante com livros e objetos, assim, objetos que me acompanham, bonecos, máscaras, várias coisinhas aí atrás. E é isso. Estamos começando aqui com o Caco. Então agora eu vou te apresentar. O Caco é ator, palhaço, diretor, pesquisador da dramaturgia tradicional e contemporânea do palhaço E da palhaça. e da palhaça. Muito bem. E é criador de vários projetos, espetáculos também. Você tem um projeto que chama Pílulas Cômicas e Sim, dá tenho. aula na Escola de Mulheres Palhaças. E a Sim, minha sou o filha achou único, o máximo. eu sou o único E professor ali na, o único ah, professor viu? É o único professor. Muito bom. dentro da escola de palhaças, assim. É uma honra, um prazer imenso estar junto com elas ali, assim, aprendendo pra caramba. E você tem uma palhaça também, ou várias até. Não, eu tenho duas figuras, né? Uma é a Duas. Madame Taratatá e o Antônio Belo. E o Antônio Belo. São dois aspectos meus, né? Ok. É, A gente pode depois até falar essa questão da diversidade, né? vamos falar. Relacionado também à questão da palhaçaria. Pode ser, Legal, né? vamos falar. Vou dar oi para Dina, que está aqui, Caco, minha mãe, que agora assiste lives para ver a Olha que filha e maravilha. está aprendendo muito e ama. Ama todas as. Mãe aqui é o Caco, que é maravilhoso. Olá, boa Você vai conhecer noite. um dia pessoalmente. E, Caco, você dirigiu um espetáculo, do qual eu tive o prazer de fazer parte recentemente, e também de um projeto que, como a gente se conheceu, em 2011 que chamava Projetos Especiais, que era pela Secretaria do Estado, né? Pela Poieses, Pela Poieses, é. e teve um seminário que foi Artes Acessíveis, que foi na Oficina Cultural Oswald de Andrade, e foi lá, não foi? Foi sim, na oficina. Eu posso depois até falar, assim, Isso, e aí esse tinha. meu trabalho, que muita gente não conhece, né? Assim, Sim, a gente vai posso falar até falar hoje um sobre esse pouquinho desse trabalho. convite do Hugo Pozzolo e vou falar por Vamos, que, né, que o Hugo Pozzolo me vamos falar. convidou. Provavelmente ele devia estar inteirado da minha história relacionado com as artes e deficiência. Enfim, Sim, sim. tem uma E trajetória aí. desse projeto e desse seminário, a Lucineia, que é uma das participantes da companhia, que está aqui, oi Lu, que Oi, começou Lu! e entrou na companhia em 2011 por causa desse seminário. Ela Olha tinha só, ido com um grupo do Lara Mara e fez a olha. oficina e ela é a semente do Dança Sem Fronteiras. Então você é a semente, faz parte da semente do projeto e do Dança Sem Fronteiras que seguiu desde lá com algo muito forte, com que surgiu daquele seminário e com a questão da visão. Então, queria te agradecer. E aí a gente se reencontrou com Obstáculos, que foi incrível, que Sim, se sim. apresentou no FIC, né, no Festival Internacional de Circo aqui em São Paulo, O e ano depois passado. no projeto em 2019, e depois também em 2019 no projeto Novos Modernistas no Teatro Municipal. Então a gente foi do Exatamente. picadeiro para o palco municipal com você, que foi maravilhoso. Mas Fomos a gente vai todos falar juntos, né? bastante desses Que isso é um trabalho projetos, coletivo, né? Um trabalho de com descoberta. vários grupos incríveis, A incríveis. gente Mas, pode cara, eu queria nomear, te né? Falar o perguntar. nome. É, vamos falar. Mas eu queria primeiro te perguntar, e que aí também foi um pedido aqui de algumas pessoas que querem muito saber, Sim. como você foi parar no circo? Como o circo entrou na sua vida?
Olha, é uma questão que assim, há muito tempo eu fico me perguntando, né? Por que que eu comecei a trabalhar mais intensamente, né? Principalmente com a palhaçaria. Palhaçaria, palhaçada, porque também existe uma fricção nisso, assim, como clown e palhaço, né? É uma questão que eu acho assim, eu gosto muito da comicidade, né? É um lugar que eu me sinto muito confortável. Eu acho um lugar muito potente. Eu gosto de criar personagens. Eu gosto no teatro, principalmente na comicidade, eu tenho uma facilidade de criar tipos, criar figuras. E essas figuras geralmente são cômicas, né? Eu tive um período que eu fui fazer circo escola picadeiro, que era em 1989, que era ali na Cidade Jardim, onde eu tive alguns mestres, né? A Alicinha, que é da família Nerino, Alice Nerino, fiz aula de arame com ela. Ela falou, o ano passado, esse ano eu falei assim, acho que eu quero voltar a fazer arame, eu vou procurar a Alice. Aí me disseram que ela tinha falecido. E ela foi uma mestra maravilhosa, fazia aula, eu e a mulher do Antônio Nóbrega. Tive aula com o Ivan, que o Ivan, eu fazia aula de malabares com ele, aí o Ivan falou para mim assim, venha conhecer o meu trailer. Aí eu entrei assim, tinha um monte de pluma, um monte, e aí eu olhei uma figura assim, tava ele lá, travestido de mulher, ele fazia o número de malabares dele, travestido de mulher. O Ivan, enfim, fazia aula de argolas, e bolinhas, e Sim. claves. Fiz aula com o seu Wolf, depois de muitos anos, quando eu falava da Elsa Wolf, eu falei, a Elsa Wolf é parente do seu Wolf? É sim, era filha, é filha do seu Wolf, né? Tive o prazer, né? Enfim, o Zé Wilson, que eu tive aula, ele era o dono do Circo Escola Picadeiro. Conheci os Fratelli, Fratelli italiano, né? Os Fratelli, onde eu fiz várias aulas com ele de acrobacia, enfim. Então foi um lugar que eu fui aprendendo muita coisa. E era justamente nesse período onde a gente, assim, vários atores estavam indo para essas escolas para aprender circo, porque a gente, e eu fazendo ao mesmo tempo também a escola de teatro, e comédia dell'arte, quando você traz quando você traz esses lases, a dramaturgia da comédia dell'arte, sempre tem o lase onde ele desenvolve, o ator ele sabia cantar, dançar, fazer malabares, então ele tinha uma multiplicidade de habilidades, né? Então, assim, isso para mim foi muito rico, certo? Aí eu voltei para o teatro, porque a gente sempre acha que o teatro cabeça, né? No Brecht, que é onde eu passei, o Arthur, não estou menosprezando não, estou falando das minhas experiências que foram sempre Sim, muito bem-vindas, porque é uma coisa muito textual, né? sim, sim. Arthur, como chama aquele francês? Marquês de Sade, enfim. Então, eu tinha textos muito... Chegou uma hora que eu falei assim, não, gente, eu preciso dar um respiro, né? E aí eu comecei a fazer... O primeiro encontro que eu fiz foi com a Ângela de Castro, uma brasileira que mora em Londres, trabalhou com o Slava, né? Que é um palhaço russo bem conhecido assim no mundo todo, né? E eu sabia que ela ia dar um curso aqui no Brasil, em 97 isso, tá? E aí eu fui fazer e me encantei com a linguagem, e comecei a desenvolver essa linguagem. Depois eu fiz um curso com o Gabriel Guimard, também. O Gabriel ele trabalhava na França com o Philippe Gentil, então ele estava de passagem por aqui, ele deu um curso, e enfim, aí depois eu voltei para o teatro de novo, até que chegou um momento que eu fui fazer aula com a Beth Dorgan e desde então, assim, fui cada vez mais me aprofundando, entendendo as minhas inquietações, tentando entender o que é esse universo, fui pesquisando, pegando alguns livros que até na época a gente não tinha muito acesso à internet, a gente não tinha essa facilidade que nós temos hoje, Hum. então tudo era muito difícil. E aí teve um livro que foi abrindo janelas para mim, foi, em vez de ir solucionando as questões, ela foi ampliando, e isso foi me levando cada vez mais a aprofundar nas pesquisas, entender. Tanto que eu tenho um livro, né, que foi lançado pelas edições Sesc, que se chama Entradas Clownescas, uma dramaturgia do clown, né? Não é um livro meu, é um livro que foi compilado, os números, pelo Tristan Remy, que era um historiador, um jornalista, enfim, um amante dos palhaços, né? E esse é um dos livros importantes dele, onde tem 60 números. Ele percebeu que esses palhaços estavam morrendo, e aí ele
ele transcreveu esses números porque ele convivia com a maior parte desses palhaços. E aí a gente traduziu Aham. esse livro, eu e a Carolina Gonzalez, em 2000, acho que 16, 17, assim, que foi publicado pelas edições Sesc. E eu continuo essa pesquisa, né? Essa pesquisa das dramaturgias, né? Acho que travou um Porque pouco. Ah, voltou. porque essas dramaturgias, tanto do palhaço que está inserido dentro do clássico, né, está inserido dentro do espetáculo circense, né, e hoje em Uhum. dia esse cômico que está nesse circo que é dito chamado de contemporâneo, por causa da Aham. estética e tudo mais, que cômico é esse? E hoje nós temos as mulheres também que abriram esses outros espaços onde coloca também fricção, né, essa questão do clássico, do contemporâneo, de um modo de fazer anterior, enfim. Então, não Aham. sei se eu Não, respondeu. falei A de... sua imagem congelou, mas a gente escuta a sua voz. Mas a imagem Congelou? congelou. A imagem sim, mas a gente ainda escuta a sua voz. Vamos ver se vai descongelar. Você está no 4G? Às vezes ajuda a ir para o 4G. Ah, caiu. Mas espero que você volte. Vamos ver se vai cair. A gente está no. Ah, já vem aqui. Pega para mim uma foto que tem ali de palhaço. Vou mostrar para o Caco. Vamos ver se o Caco entra. Eu quero. Foi? Aí, Foi. Caco! Caco, deixa eu te contar algumas coisas. Hum. Que interessante você falar da escola de picadeiro. Eu estava ali do lado na época que você estava lá. Eu era atriz do Vento Forte. Nossa, é... Só que eu frequentava, mas eu tinha muito medo de ir nos aéreos e fazer todas essas coisas. Então eu brincava com a coisa do palhaço, mas não tive coragem de ir para os aéreos. Eu fiz algumas aulas com o Picolino, né? Que ele Aí, ó, vou mostrar para faleceu. você. Olha que eu, naquela época, bem Gente, lá na jovenzinha. escola? Que Olha, maravilha, gente! olha a foto que Nossa! tem Eu na passava o minha dia lá, gente. sala. Eu passava o dia lá no Circo Escola. Era Então um a gente lugar que eu deve me ter se sentia em encontrado casa. lá. Eu conheci a Bel Toledo ali também, foi a primeira vez que... Enfim, o Zé me ensinou a fazer pirofagia e tinha uma coisa muito da segurança de quem estava, porque muita gente entrava ali e achava que era um lugar que você podia ir direto para o trapézio, e não. Né? Primeiro você tem que fazer um trabalho muito Claro. forte no solo para você ter musculatura, você É. saber, para depois você subir no trapézio e tudo mais. Eu nunca tive vontade para o trapézio, né? Então eu fui cada vez mais me especializando no arame também, que eu estava dominando o arame, né? Caco, E é você está congelado de novo. que estranho Mas isso. tudo bem, eu só escuto sua voz, mas a gente vê você, mas você está congelado. Vamos Estranho, continuar. Daqui a pouco descongela. Mas a gente vê você. que estranho isso. É. Mas então, e Caco, você estava falando da questão de como entrou, né? A questão com a diversidade na sua vida. Essa era outra questão. Daí, para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso. Esse teu trabalho com dança e com diversidade. Que eu acho que você tem também um trabalho com dança, não tem? Não especificamente dança, né? Não, Eu passei por mas. vários aprendizados, assim, eu passei por vários aprendizados. Eu fiz aula de Martha Graham, eu fiz aula de jazz, e a questão corporal sempre teve presente na minha vida, assim, tanto que qualquer treinamento que eu vou dar de palhaço ou palhaça, sempre, assim, eu começo com um treinamento corporal, assim, porque acho que a gente tem que entender o corpo da gente, a expressividade do corpo da gente, para traduzir o que a gente está pensando. Né? E principalmente quando a gente trabalha com palhaço, palhaça, não tem essa questão do psicologismo, né? Então você tem que mostrar o que você está fazendo, né? Uhum. Então essa questão do corpo, ela está muito presente, assim, sempre esteve muito presente na minha vida. Aham. Então, porque eu vejo que tem uma linguagem de dança no seu trabalho. Inclusive, eu sou fã Ah, de um dos de você um tá falando deles, não todos. sim, você tá falando Do do Quer Dançar trabalho que você Comigo, faz. do Quer Dançar Comigo um Exato. minuto, Eu sim. amo esse trabalho, sou Eu fã. adoro E eu dançar, acho né? assim, lindo, porque você convida todos podem dançar e todos podem estar na cena com você. É lindo. Eu, Conta um assim, pouquinho desse trabalho.
Tá dando para você ouvir? Tá, tá. Eu voltei, não. Para mim, você está congelado, mas outras pessoas falam que você não está congelado. Eu não sei. Para mim, Tá. você está, mas Mas aí para eu vou outras falando. pessoas não está. Não sei. Tá. Mas Mas aí eu. continua falando. Daqui a pouco a Tá. gente vê se descongela ou não descongela. Esse trabalho ele surgiu de uma ideia, primeiro, né, do programa de performance, né? Eu fui elaborando ele primeiro da ideia e fui colocando algumas regras da performance. Então ele é balizado pelas regras da performance, né? Aham, Durante 2 anos no programa vocacional eu fui convidado para um núcleo que chamava Interlinguagens, onde a gente estava tentando entender, né, o que seria, né, o Interlinguagens, justamente quando essas fronteiras entre teatro, dança, música estão ficando cada vez mais borradas, né, onde existe porosidade entre as artes, né, existe esse transbordamento entre uma arte e outra, né, onde tudo vai ficando mais diverso, né, as coisas vão ficando, né, todas misturadas. aham, Então, a partir dali eu comecei a pensar nesse programa de performance e comecei a experimentar o que eu queria ativar na pessoa, né? Então, o que eu fiz? Primeiro, assim, a gente trabalha com palhaço, para quem trabalha com palhaço, ou mesmo com dança, a questão da presença, né? E quando você vai para um espaço, você afeta esse espaço e você é afetado por esse espaço. Então, eu fui balizando a partir desse olhar. Eu chego num lugar, né? Existe toda uma. aham. E quem trabalha comigo é o Hugo Palhares, que acho que você conheceu o Hugo lá no Teatro Municipal e no FIC, né? Sim. Ele é o provocador musical. Então, assim, eu sempre falo, sou eu, ele e o público. Por quê? Porque eu estou ali, tem uma regra, eu estou no tapete, tem uma placa dizendo quer dançar comigo 1 minuto, a primeira coisa que eu faço é dar corda no relógio e a partir desse momento, quando é disparado esse 30 minutos ou 40 minutos, dependendo a duração dessa performance, desse jogo, ele tem um tempo Aham, que eu não paro de dançar, né? E aí eu vou aham, primeiro olhando para as pessoas, ver quem está, né, nesse espaço e convido. Então, é o momento presente, ali que assim, tem gente que vai chegando próximo, depois vira as costas e sai andando, aí eu volto pro... Então, é o que acontece naquele momento. E a dança não sou eu conduzindo a pessoa ou para aquela dança do meu jeito. A dança ela é descoberta naquele momento, que às vezes a pessoa me leva para lugares que eu jamais imagino. Então, eu estou vulnerável na situação. E assim, e ali está o estado aham. e presença desse palhaço que sou eu, né? Eu tenho alguns códigos meus assim, então eu estou vulnerável como qualquer palhaço, qualquer palhaça nesse espaço potente de jogo entre uma pessoa e outra. E eu danço 1 minuto com a pessoa. É 1 minuto a duração desse jogo, né? Aham. Enfim, esse trabalho eu fiz pensando para adulto, né? E aí eu fui fazer no Sesc Vila Mariana e tive uma surpresa assim muito gratificante, porque as crianças começaram a invadir, me colocaram no lugar. Eu falei, gente, as crianças elas são ativadas por esse jogo. Eu fui fazer Sim. também eu e o Hugo, né? Nós fomos fazer é, como que chama? Na virada cultural chamado Sim. Experimente, em cidade do interior, nós vamos fazer em Andradina. As crianças, quando eu fazia assim para a criança estava lá longe, ela vinha correndo para dançar. Ela vinha correndo, eu falava, gente, olha só, isso que é bacana da arte, né? Ela te mostra lugares assim que às vezes você fala, não, é isso aqui. E de repente você tem que estar aberto, né, para essa experiência. E eu, nesse estado de palhaço, eu tinha que estar aberto e estou aberto nesse jogo para quem tiver, assim, para jogar comigo, assim. Então Mas os adultos também entram, né? Eu até dancei uma vez com você sim, na frente do Teatro Municipal que você estava apresentando e todo mundo queria dançar. Uma vez que um foi. foi, todo mundo quer ir. Não, exatamente. Porque a primeira coisa que acontece, a gente percebe que assim, as pessoas ficam muito tímidas, né? Porque é um lugar de exposição, né? A partir do momento que vai uma pessoa, porque ele acaba se tornando, não é espetacular, o objetivo não é expor quem está comigo, não é expor a pessoa num ridículo, de jeito nenhum, pelo contrário, é um momento muito sensível e a gente junto, e às vezes a dança,
ele é uma coisa pequena. Eu fiz o ano passado na abertura de um projeto que era Arte no Metrô. É, foi uma abertura, assim, eu nunca tinha feito num espaço como é o espaço do metrô. Eu falei, ninguém vai parar. Começou a juntar gente, e É impressionante. a última pessoa foi uma mulher, e ela dançava comigo, era um movimento muito sutil, e ela falava, o que você está fazendo é lindo. E ela começou a falar tanta coisa para mim, que quase, assim, se eu não me segurasse, eu ia começar a chorar. E foi impressionante, porque depois, quando terminou, as pessoas estavam em volta e falaram assim, nossa, o momento de vocês dois assim foi único. Então a gente ali naquela conexão, a gente nem sabe né, porque a gente está dentro do jogo, né? E o que Aham, isso aham, afeta em quem está assistindo, assim, quem está vendo. Então, são esses aham. encontros, né? Esses encontros É. necessários, né? Que acho que é muito E é importante. incrível, nesse espaço do metrô, a gente fez Olhares dos Sapatos no metrô e a gente fez quase o espetáculo inteiro. Assim, o espetáculo tem 50 minutos, a gente fez 45 minutos. E as pessoas ficavam, ia juntando, e junta, né? Uma multidão, é lindo. Era Eu muita gostei muito de gente, fazer começou a espetáculo no juntar metrô. muita gente. É, É começou a juntar muita maravilhoso. gente, e as pessoas começaram, elas vão, assim. A partir do momento que é dado o start, eu fiz numa Satirianas, não tinha muita gente. Aham, Primeiro Satirianas que nós fizemos, não tinha muita gente. Depois começou a juntar, juntar, juntar. Foi impressionante, porque assim, não só aquela pessoa que vinha dançar comigo, as pessoas todas. Eu comecei a fazer quase que uma rave. Tinha um foco ali em quem estava dançando comigo, todo mundo queria ver como é que qual música que era, porque eu também não sei qual música que é. E aí o Hugo, ele é que escolhe a música na hora, não é uma música. aham, Ele assim, por isso que eu falo que é o triângulo. Ele olha para a aham, pessoa e de repente ele coloca uma música assim que desestabiliza tanto eu quanto a pessoa, né? Desestabiliza no bom sentido, né? Te coloca aham. ali no Sim, uma estado de surpresa. presença. E aí assim, que dá esse triângulo assim. Então é impressionante porque começou a juntar, 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 as pessoas começaram a dançar em volta, aí vinha as pessoas, tinha gente que dançava balé, e aí eu ia junto. Sim, Que é legal. impressionante, assim, quando ativa esse espaço potente de criação e como as pessoas dançam, né? As pessoas dançam, gostam de dançar. E a dança em outro, a gente, essa importância da dança ocupando diferentes lugares, né? Como no metrô. E eu lembro quando a gente foi se apresentar, o pessoal da organização do metrô falou: talvez não se surpreenda que talvez as pessoas não parem, talvez fosse melhor fazer só uma cena do espetáculo. Eu falei: não, vamos fazer o espetáculo, e quem parar, parou. E não, juntou muita gente ficou do começo ao fim, e é incrível, né? Outros passaram, mas as pessoas paravam para assistir, né? Você faz o No trabalho seu da Jam, caminho né? mesmo a Quer dança dizer, para ver, né? nesse Hã? momento não tá dando para fazer as jams, né? Mas Não, você isso fazia as foi. jams, né? Sim, a gente tem muita saudade das jams, que É a como gente também fazia. o que é dançar comigo hoje é complicado, assim, né? Fazer o que é dançar comigo. Quer dizer, não é complicado. A gente pode estabelecer, mas a gente nunca sabe como é que o outro vem. A gente pode ficar. Não é fugir do outro, né? Se a pessoa vai chegando Aham, próximo, acho que a gente está num momento, assim, de recolhimento de alguns tipos de espetáculos, né? Até falei para o Hugo, vamos tentar fazer virtualmente, mas é muito. Não é esse o objetivo. O objetivo nosso é o encontro mesmo, olho no olho, aquela aham. dança que acontece ali, naquele momento. E quando a gente está, né, com uma tela que separa as duas pessoas, o encontro, particularmente para mim, ele não é efetivo. Então, tem trabalhos que a gente tem que, quando tudo voltar, eu coloquei tudo voltar, a gente vai dançar, dançar, dançar até o sol raiar. Dançar, vai, dançar muito. A gente vai festejar, né, a vida, que acho que basta, né, o que está acontecendo, assim, né, de Sim, mortes, sim, né? sim. É um momento muito difícil. É. Mas, Caco, voltando para o obstáculos, vamos falar um pouquinho então do obstáculos. Como é que foi o processo, né? O que te levou, como que você queria contar, né? Como é que o Hugo Pozzolo te chamou, ou como é que foi a ideia? A gente fez primeiro no FIC, né? Que foi no Festival de Circo, e que era um espetáculo diferente no E era a festival. nona dos E que irmãos tinha Fratelli. muitas companhias, né? E aí a gente pode falar das companhias e Olha falar um só, pouquinho desse espetáculo.
olha só a conexão, era a aluna dos Irmãos Fratelli, com quem eu fiz aula em Ah! 1998, 1998, nossa, não, 1989, 90, eu tenho a carteirinha até hoje do Circo Escola Picadeira, fiz aula com eles. E Eles para mim era trabalhavam a muito com primeira o vez que Cacá eu pisava Rossetti. num circo de novo, assim, depois de milhões de anos. É, então, E para a companhia, muitos nunca tinham ido a um circo, nem para assistir, o que é mas muito para mim também foi uma interessante. primeira experiência dirigir um espetáculo no Picadeiro, né? Que eu também fiquei, né? Puta aprendizado, assim. É, bem, o Hugo entrou em contato comigo. O FIC, ele tinha alguns temas, né? Que eu acho que era... tinham 5 espetáculos. Um era com refugiados, o outro é o espetáculo que nós fizemos, que era artistas com e sem deficiência, artistas circenses, Aham. enfim, a linguagem circense. Tinha, acho que as trans, os negros e as mulheres. Eram 5 espetáculos temáticos. E aí ele me convidou para dirigir esse espetáculo. Aí eu fui conversar com ele e eu falei para ele qual é o meu pensamento sobre isso, né? Como é que o que eu penso esteticamente, com, é, a, o que eu poderia, né, contribuir para trazer para esse picadeiro, né? E provavelmente ele deve saber da minha trajetória, né? Porque eu trabalhei durante 5 anos na Estação Especial da Lapa, né? Com vários tipos de deficiência. Foi ali que eu conheci muita gente bacana, conheci o Danceability, né? Onde eu fui desenvolvendo com o teatro várias habilidades e também aprendendo também, né? Sobre o que eu consigo provocar nas pessoas, né? Provocar potentemente, né? Ativar nas pessoas, né? É, a criatividade e tudo mais, a imaginação e tudo mais. Depois eu fui para Oswald de Andrade, onde eu trabalhei só para poder fazer o link, né? Na Aham. Oswald de Andrade, onde eu fazia uma programação com artistas com e sem deficiência, dando oficinas para pessoas com e sem deficiência. Eu queria justamente fazer essa mistura mesmo, né, das Uhum. pessoas. Onde anteriormente, né, para um deficiente para fazer uma oficina tinha que ir num espaço que era para deficiente. E eu quis romper com isso. Eu falei, não, os espaços eles têm que aprender, a acessibilidade atitudinal. É um prédio histórico, então se uma equipe está preparada, ela pode muito bem receber, a partir da sua estrutura, não Sim. pode mexer arquitetonicamente, mas ela pode receber os artistas, né? Receber as pessoas com deficiência nesses espaços. E depois eu fui curador e consultor do Projetos Especiais que você falou, que eu fui tentando também mudar o nome, porque essa coisa dos especiais me É. incomoda profundamente. A gente sabe muito bem porque a gente dialoga sobre isso, né? E tem outros artistas que também não gostam muito dessa palavra, e outras pessoas com deficiência também não gostam dessa palavra, né? Porque parece que coloca num lugar assim, acho que você não está sendo preconceituoso e aí você, pelo contrário, né? Está sendo mais Aham. preconceituoso, né? Enfim, são terminologias que se utiliza. Então, assim, quando o Hugo me convidou, eu falei qual é o meu olhar sobre toda essa minha história, né? Ele falou, você tem a carta branca, você pode fazer da maneira que você quiser, tá? E você constrói o espetáculo da maneira que você quiser, né? E aí a gente foi pensando num tema, né? Eu tinha falado acho, com você, né? Os corpos, diversos corpos, a gente Aham. poder trazer essa possibilidade, né? E fui atrás de algumas pessoas assim que eu conheço a trajetória, dialoga com o meu pensamento. E aí eu fui, né? Conversei ao invés de fazer um espetáculo só com pessoas com deficiência, eu acho que a gente tem que romper esses lugares. As pessoas elas têm que Claro. ter acesso a esses lugares, né? A gente tem que Uhum. provocar esses lugares para aprenderem a receber, né, as pessoas com Aham. deficiência e sem deficiência, né? A gente Aham. é, romper com essas fronteiras, né? Aham. E aí, assim, uma das primeiras pessoas que eu convidei foi a Fernanda, com a companhia dela, né? Fui conversar com ela para ver se ela aceitava. A companhia da Suzy, que já trabalha com dança, com dança e circo há muito tempo, né?
é, a Suzy Bianchi, o Circo Dança. Convidei dois integrantes do Namacaca, né, o Cafi e o do Circo. O Nando Bolognese, que ele já vem também da palhaçaria, e ele tem um trabalho já também voltado, onde ele se coloca em questão e problematiza um monte de coisas. Quem mais que tinha ali? Né? O Hugo junto com a gente, trabalhando junto com a gente para dar essa assessoria do picadeiro e tudo mais. Enfim, e aí eu comecei a criar uma dramaturgia, pensando, a Natália Presser, A que foi Natália. a Natália, que foi uma pessoa Ah, imprescindível, uma sim. parceira que até então eu tinha trabalhado no Teatro Municipal, e foi uma parceira incrível da gente pensar, né, a dramaturgias. E aí eu fui visitar as pessoas e falar, olha, o tema é esse, o que que você tem de material, porque a gente tinha um tempo curto, né, e não tinha tempo de criar. Eu comecei no delirando e falando, podia criar isso, isso, e depois eu falei, não, não vai dar tempo, tem um mês só, né? É uma Aham. coisa, eu teria que ter um processo. Então eu fui conversando, fui vendo, fui assistindo a Fernanda nos ensaios, falando, olha, isso, foi trazendo, né, a delimitação do picadeiro, fui conversando com a Suzy, fui assistindo o que a Suzy tinha de material, eu fui provocando e ela foi repensando também o material que tinha, fui repensando também nessa questão do alinhavo junto com a Natália Presser. Aham. Ah, a banda também, fui conversando com a banda Lona, né? Que também ia pensando nas músicas. Então foi um trabalho construído assim, com muita confiança, muito amor e todo mundo junto, né? Eu fui a figura que foi organizando tudo isso, mas foi um trabalho coletivo que foi muito potente, muito, para mim particularmente, foi muito significativo. Eu agradeço o Hugo até hoje, assim, a oportunidade. E a gente num picadeiro. E Ah, aí aqui que foi foi assim, incrível. que foi. E outra questão, eu falei, eu quero que tenha, né, audiodescrição e Libras. Nós temos no Aham. espetáculo, e no mesmo momento eu falei assim, com certeza, vamos. E foi impressionante, porque quando a gente fala desses espaços que as pessoas não vão, porque essas divulgações, elas não chegam da maneira que Sim, tem que chegar. No sim, cego, no baixa visão e no cego, você precisa de aprender sim, também como é que você acessa essas pessoas, porque sim. não é simplesmente você jogar lá um flyer pequenininho, né? Isso eu aprendi muito quando a gente começa a trabalhar com a divulgação para cego ou quem tem baixa visão, de o que você precisa fazer, né? né? Eles consigam aumentar a divulgação, então você vai aprendendo os mecanismos para acessar as pessoas. Então, assim, chegou uma hora que tiveram que tirar as arquibancadas, né? Você lembra disso, Fernanda? Aham. Porque um Então, monte de eu cadeirante foi queria. chegando, um monte de família foi É, chegando, vários cegos foram chegando, e aí você ai, começa assim, como é que nós vamos fazer para receber? Então, assim, desestabiliza o espaço, e isso foi aham, muito bacana. Eu fui falar com o sim, Hugo, ele assistiu a primeira parte e estava emocionado, assim, ai. o Hugo, que ele ainda não era Eu queria secretário de trazer alguns. cultura, ele ainda não era É, secretário de cultura do município, né? Mas foi sim, impressionante, assim, como as pessoas falaram, nossa, não tem mais lugar, gente, tá sim, bombou, assim, foi muito bonito, foi muito bonito. As pessoas se verem sim. representadas ali no picadeiro. Eu acho que tem isso Então, eu também, ia. né? Com Alguns qualidade, acho que, e aí tem essa é, questão da qualidade, com qualidade, com alguns arte. pontos que você falou que assim que é incrível, assim, que eu queria, né, ressaltar aqui. Uma que da diversidade do elenco, que isso para a gente, quanto Dança Sem Fronteiras e o público que nos acompanha, e é super importante. E aí hoje, comentando sobre a live com você, minha filha, né, que tem 12 anos, que acompanha, ela falou, mãe, é incrível como o Caco trouxe tantas pessoas diversas para o palco. Uma das coisas incríveis era como ele arranjou tantos grupos e tantas companhias e tantos atos tão diferentes e com pessoas tão diversas, com habilidades, características, uma fazendo um aéreo, outra palhaço, outra uma companhia. Isso foi lindo do espetáculo, foi incrível, realmente. Foi. Queria, assim, colocar esse ponto que foi realmente muito lindo. Outra, Caco, foi a tua generosidade em direção. Assim, eu já tinha trabalhado com você em projeto, né, da secretaria, mas nunca com você como diretor. E
eu fiquei, assim, foi um prazer realmente trabalhar contigo, pela generosidade como você dirige, e como você olha, e como você escuta e vê cada trabalho. Então, isso foi incrível, assim, você chegar nos ensaios, assistir os ensaios, dar o retorno e ajudar a cada ato, a cada cena que cada companhia tinha, e a minha, né, que eu posso falar por mim, com uma delicadeza e com uma forma que foi trazendo cada vez o que cada um tinha de melhor e o que cada um podia fazer. Então, isso foi super incrível, assim. Eu fiquei realmente comovida com a tua forma de dirigir, que é extremamente generosa. E a outra coisa que eu queria levantar é essa questão da criação de público e da acessibilidade. A gente falou aqui com a Lívia Mota, falou com a Marise semana passada, e como é importante você acessar o público, porque não adianta simplesmente você colocar o recurso e não acessar o público. E Uhum. isso é uma preocupação, e é uma coisa que o Dança Sem Fronteiras, desde a criação, faz. Então, a gente vê que a gente tem um público de pessoas cegas que espera o próximo espetáculo. Então, na estreia ou no segundo dia, a gente já tem um público de 15 a 20 pessoas cegas que nos acompanham e esperam ver o espetáculo. Agora, com aquele espetáculo no circo, foi fascinante, incrível, Foi. emocionante o número de pessoas, de crianças e de jovens em cadeiras de roda, crianças com paralisia cerebral, crianças com as mais diversas deficiências motoras, físicas, na primeira fila, esperando o circo começar. Aí a gente era o primeiro ato, então tinha uma pessoa escondida debaixo de sapatos, Ai, que era, era o era. Rafael, né, com Uhum. síndrome dos ossos de vidro, e eu tive que criar uma cena para dar água para ele, porque ele ia ficar ali quando o espetáculo começasse, mas o espetáculo não começava nunca. Então eu tive que Porque criar como toda essas uma pessoas nova começaram a dança chegar, as pessoas chegavam, eles iam falar para e não mim, tem parava. muita gente que está chegando, tem muito cadeirante, como é que nós vamos fazer? Acho que essa desestabilização, ela me interessa muito, porque as pessoas têm que Foi olhar para isso, fantástica. né? Porque as pessoas vão, assim, foi impressionante. Me falaram assim, o Atende não tem mais perua para trazer as pessoas, porque tem Sim, muita sim, solicitação, assim, foi para a foi gente ver, né? inacreditável. Não, realmente, foi inacreditável e, assim, foi muito prazeroso, assim, né? Então, e daí aí o Rafael lá embaixo e eu tendo que dar água para ele aguentar embaixo de uma montanha de sapatos até o espetáculo começar, porque a gente tinha que esperar todo mundo entrar. E quando todo mundo entrou e sai, e essa primeira cena é uma pessoa bem pequena, minúscula, um homem, né, que é o Rafael, que é lindo, ele Maravilhoso, é. saindo daquela montanha e as crianças entrando em ápice, vendo ele saindo, e aí a gente começa a vir com cadeira de roda, com muleta, e que é o nosso Tudo sonho de continuar desconstruído, né? fazendo isso, saltando com as cadeiras, girando, e as crianças Ai, gritavam, fascinadas. E uma amiga minha que estava na plateia, ela falava, Fê, eu não sabia se eu assistia a companhia de vocês ou se eu assistia as crianças, porque a felicidade deles vendo vocês e vendo vocês assim, fazendo de tudo com aquelas cadeiras de rodas, nossa, subindo da é cadeira, maravilhoso. desmontando a cadeira, girando a cadeira. Caco também foi um dos momentos mais lindos que a gente vai guardar para sempre, porque o olhar daquelas crianças e elas fascinadas com a gente brincando, que a gente chama da tecnologia assistiva, né? Exato, é. E desmontando ela e se empinando e se equilibrando. Foi muito emocionante, assim, e é uma das coisas que a gente quer seguir fazendo, né? Que é trabalhar com essa tecnologia, né? Com a cadeira, com a muleta, que muita gente tem medo desses objetos, sei lá por Uhum. quê, mas as pessoas têm medo de uma cadeira de roda, têm medo de uma muleta. E pegar essas coisas e transformar elas em coisas que a gente pode subir, se equilibrar, fazer malabarismo, né? É muito interessante, assim, é só um É, eu, sonho eu, que a gente eu não seguir. conheço, parece que tem uma companhia que eles vieram para cá, para o Brasil, né, no Circus, não foi o Circus do Sesc do ano passado, acho que foi a edição a anterior, né, não a passada, a outra, Aham. e parece que, assim, são circenses com deficiência, que Uhum. eles
utilizam de uma maneira, eu não sei se você conhece, eles utilizam uma maneira que Não, as pessoas ficaram muito chocadas assim com o que eles fazem, né? Porque são não. artistas que têm um discurso, sim, às vezes, para quem está vendo e quem tem essa relação com a tecnologia assistiva, de, ai, não toca na cadeira de roda, tem esse, às vezes é tabu, né? Com É, todas essas. E o que que acontece? Eles trouxeram de uma maneira que muita gente ficou meio assustada e ofendida, falando, não pode fazer isso! Onde já se viu isso? Você pegar uma muleta e você fazer isso? E são artistas sim, com deficiência que provocam os espectadores e que as pessoas ficaram meio desestabilizadas. Né? Eu também acho que a arte também tem que trazer esse lugar de desestabilizar aquilo que já existe, né? Trazer outras possibilidades, outros respiros, porque senão a gente vai continuar fazendo, né? Sempre aquilo que é padrão. O deficiente ele só pode sim, fazer isso, não pode fazer aquilo. Ah, ele só pode fazer aquilo. Nossa, olha coitadinho, olha como ele conseguiu fazer isso. Então esse é um lugar do sim, assistencialismo que eu não entro. Eu não, é um lugar que eu me sim, sim. distancio, porque eu trabalhei com vários artistas com deficiência. Para mim são artistas. Eu vou tirar essa Sim, palavra. Assim, esses artistas tão potentes, que me desestabiliza como diretor e me sim. coloca para olhar de outra Tem, maneira e falar: nossa, olha só que bacana isso. Será que tem consciência? Olha, claro, então vai. O Nando Bolognese, quando ele trouxe aquele número dele, que até então estava na cabeça dele, lá no FIC, lembra? Nós tivemos um ensaio, né? Foi sim, pouco tempo de sim. ensaio. E ele trouxe uma ideia de um trabalho, de um número que ele estava pensando, né? É, eu fui tentando ver como é que eu conseguia dar forma a isso, assim, em 2 horas, para o trabalho que ele trouxe. E a gente foi chegando nos lugares, assim, tão bacanas. O que que a gente joga Sim, fora como artista também, o que que a gente pode potencializar, né, sim. como artista. E isso foi tão bacana que a gente, que assim, ele ficou muito feliz, eu também fiquei muito feliz. Depois a gente continuou trabalhando para um teatro municipal, que também a gente já teve, já deu um outro salto no teatro municipal, que já É, foi então, antes outra da gente falar equipe, outro da gente espaço, falar outra do Teatro dimensão, né? Municipal, antes da gente falar do Teatro Municipal, só respondendo uma pessoa aqui que está falando, sim, eu conheço, tem um grupo em Natal, que é o Geradança, um grupo incrível, lindo, excelente, faz um Sim, trabalho maravilhoso. Em São Paulo tem mais de um grupo também que trabalha com artistas, com bailarinos deficientes, eu conheço. Tem trabalhos, tem o Marcos Abrantes, que trabalha, tem várias sim, pessoas. Reconheço todos os trabalhos lindos. O que a gente, e esse grupo que você está falando, de fora, é um grupo circense de pessoas com deficiências, artistas com deficiência, que são circenses. O que a gente tem trabalhado e tem pesquisado é essa questão de bailarinos, né, com deficiência e que se arriscando a esse universo do circo. E que nisso você foi muito generoso e a gente quer continuar com você nessa pesquisa, porque essa pesquisa dessa linguagem circense e dessa linguagem de brincar com as coisas, que você aprende com ela, com as crianças. As crianças não têm medo desses objetos, as crianças brincam com esses objetos. Crianças que vivem a sua vida inteira perto de pessoas que têm cadeira ou têm muleta, elas brincam com esses objetos, o que é super bom poder ter é, essa liberdade de eu brincar com acho que as coisas. a gente, se a gente colocasse as crianças desde a idade, né, desde pequenininho, convivendo com pessoas com deficiência, a gente teria um mundo muito melhor e todas Sem essas, dúvida. essas barreiras, esses preconceitos, eles iam ficando cada vez mais diluídos, né? Eu acredito Sem nisso, dúvida. assim, porque no interior, quando uma criança vai para uma escola, interior as pessoas têm uma afetividade, conhece, convive e tudo mais, Sim, e a gente percebe essa diferença, né? A gente vive em São Paulo, né? Numa metrópole onde de vez em quando você vê coisas surgindo. Uma programação, quando vai acontecer, ela é muito específica. O que eu acho que, na verdade, assim, aí coloca lá, olha, isso aqui é para os deficientes. Eu acho que quanto mais fosse diluindo essas programações, as pessoas fossem ocupando os espaços, que foi uma briga que eu... sem Briga no bom dúvida. sentido, tá? De provocar esses espaços de encontros, né? Que é o que você faz com a Jam, né? E outras pessoas. Eu acho que a gente começaria a diminuir essas distâncias
entre a diversidade humana, né, entre as artes, entre as potencialidades, enfim. Eu Sim, acredito nisso, assim. sem dúvida. Eu vejo por ter uma filha, né, que nasceu sempre envolvida em trabalhos e sempre envolvida nesse meio da diversidade. Então, é outra que sabe usar Libras, que quando tem algum cego, ela para conduzir é perfeito, porque ela já sabe como fazer com a voz. E ela convive com isso desde pequena, né? Então, para ela é uma questão que e eu acho que a maioria das crianças que você dá acesso não assusta. Pelo Não, contrário, nossa, elas gostam, elas são muito mais preparadas que a gente, elas são muito mais abertas que a gente. E aí queria falar do municipal, né, Caco, que foi incrível, lotou também, foi foi. como o circo, totalmente lotado, não tinha uma cadeira, teve gente que não pôde assistir porque não tinha lugar, ficou totalmente lotado. Então, para mostrar como as pessoas não têm medo, para mostrar como não tem problema trabalhar com a diversidade, nem circo e nem diversidade, né? Porque o municipal ficou totalmente lotado. E, de novo, a gente era quem abria depois dos números. Quando abria a cortina, era a minha companhia que estava lá e a gente tinha que estar lá na abertura da cortina. E é uma sensação emocionante, né? Estar com uma companhia diversa, com uma companhia trabalhando, né, no palco, naquele palco gigante. E aí eu lembro que tinha um momento que eu tinha que subir numa cadeira de roda e me equilibrar lá em cima. E no ensaio eu tinha caído. E na hora você falou, você tem certeza que você vai fazer isso? Você não vai me cair em cena? E na hora eu falei, não, vamos! E aí fui subindo e cheguei, consegui me equilibrar. Assim como os outros também que se equilibravam nas muletas. E foi muito gostoso, muito incrível, né, fazer espetáculo. Conta um pouco do processo do municipal, que foi lindo. Bem, então, e aí o Hugo, quando ele assumiu ali o Teatro Municipal, ele levou alguns espetáculos que participaram do FIC, né? Como protagonista, que é um espetáculo que tem como protagonistas, né, os negros, os pretos, com, enfim, com os seus números e tudo mais. E a primeira coisa, assim, a gente tinha também pouco tempo, né? Nós tivemos que 3 horas para poder ensaiar, era pouquíssimo Sim, tempo, né? E só que assim, eu sou aquela pessoa que vai muito tempo antes, eu fico perguntando muito antes, como é que vai ser, como não vai ser, eu quero ver, eu preciso disso, porque assim, no Picadeiro tinha o quê? 4 metros, no Teatro Municipal é uma imensidão, e a gente tem que, né, eu não vou me jogar no Municipal 3 horas antes e ver o que tem no espaço, porque também tem uma questão de ritmo do espetáculo, não está falando de espetáculo, de estética, sim, né, de um espetáculo. Então eu fui antes, eu fui medir, eu fui ver também para ver a adaptação, o que a gente poderia adaptar, como é que a gente poderia potencializar, e sempre assim, eu trabalho com pessoas assim, como dos artistas também, fui amparado pela Cristiane Zonzini, pelo sim. Belladonna, o Hugo é Equipe comigo também, linda. para poder, foi uma equipe muito maravilhosa, e aí assim, para a gente Cafi, poder, aí depois eu vou falar né, de todos muito esses lindo. que, então, eu olhei para tudo que eu tinha e também tinha uma outra questão, né? Porque o Teatro Municipal, ele é ele tem uma estrutura arquitetônica que não tem como você receber os deficientes, né? Você não tem como você tirar cadeiras, não era igual no circo, né? Então você começa também a problematizar esse espaço e esse espaço começa a ver e falar, nossa, é verdade. Eu não tenho como receber, se vier muito cadeirante aqui, como que eu vou fazer? Sim, E aí isso começou a mobilizar dentro do Teatro Municipal arquitetos, para eles também, assim, as frisas embaixo, eles colocaram umas madeiras para que a cadeira de roda conseguisse entrar. Então você começa também a problematizar esse espaço, essa arquitetura, porque antes, como o nosso perfeito. querido Michel Fernandes, Ah, que esse ano, né, sim, foi nos embora, enfim, deixou. nos deixou. O Michel era crítico, para quem não conhece, do Aplauso Brasil. E o Michel, desde do início que ele fazia as críticas dele, ele entrava em espaços jamais ocupados por uma pessoa com deficiência, um cadeirante. O Michel ele fazia as críticas de teatro, né? Tanto que existe hoje o Prêmio Aplauso Brasil de Teatro, graças ao Michelzinho, o nosso querido Michel, que também trabalhou com dança, ele trabalhou com a Gerda Koenig, a alemã. E o Sim, Michel, ele falava assim, quando eu vou assistir um espetáculo, ou quando eu encontrava com ele, ele falava assim,
Eu falei, onde você vai ficar, Michel? Onde eu vou ficar? No leprosário. Ele satirizava isso, falava, onde é o leprosário? Eu falava, lá em cima. Então eu falei, mas puta, podia ter um lugar aqui embaixo para você junto, né? Ele falou, não, Sim, sempre acha que o deficiente tem que ficar distante de todas as pessoas. Então ele satirizava, falava, vou ficar no leprosário. Com o tempo, isso, alguns teatros foi, sim, colocando e também trazendo audiodescrição para alguns espetáculos. Então, essa desestabilização do espaço que já existe já, e você começa a transformar esse espaço e olhar para isso, né? E você ter a audiodescrição, você ter libras também durante o sim, espetáculo, isso é muito importante. Isso para uma sim. instituição que tem muito dinheiro, isso não é nada, gente, né? Sim, Acho não, e a que gente falou aqui sobre da importância de você ter no palco e como que não vai ter na plateia. Assim, é uma questão de que desde que eu comecei com o Danças Sem Fronteiras há 10 anos, eu venho falando, tem que ter um público diverso. O público também tem que poder ter cadeirante, cego, surdo, não pode estar só no palco. Como assim? alguns lugares, né, foram buscando ou criando estratégias para tal dia tem um espetáculo acessível para cego, para surdo e tudo mais, né? E aí acho que eles direcionam, né, onde é que o público geralmente fica para poder facilitar também a questão da Libras, né? Enfim, mas eu achei muito assim. E aí eu fui conversando e a gente readaptou, convidei outras pessoas. A Bandalona veio de novo comigo, quer dizer, todos, né, vieram novamente, né? O Dança Sem Fronteiras, a Suzy com o Circo Dança, readaptando o trabalho dela, o Namacaca, né, o Cafi e o do circo, a Natália Presser. Aí eu convidei a Julianina, que é uma palhaça, junto com o marido dela, com o Anderson, o palhaço Cavaco. E aí a gente vai fazendo esse alinhavo de pessoas que a gente já sabe, já, né? E assim, todo mundo ficou meio assim, né? Porque tem aéreo também. Aí nós tivemos que adaptar também o número do Nando, né? Eles construíram para mim umas tapadeiras para a gente criar uns efeitos. Então esse espetáculo, se a gente fizesse mais e mais e mais vezes, a gente ia redescobrindo esse espetáculo, né? E foi impressionante, assim, porque o espetáculo, para mim, particularmente, assim, ele é um Foi presente, lindo. eu sempre falo, ele é impactante. E o mais impressionante, porque todo mundo que estava lá atrás, todas as pessoas que estavam lá atrás, não estava assim, terminou o seu número e você fica, todo mundo estava assim. Percebia Todo mundo. que todo mundo assim, atento, percebia que todo mundo estava lá presente, todo mundo estava, era uma vibração assim, e acho que isso eu sempre falo, né? O palco ele revela como é que está o entrosamento entre todos os artistas, se o que você está fazendo é verdadeiro ou não. Eu acho sempre que o palco ele é revelador. E revelou assim para Sim, todo mundo o quanto a gente estava, né, todo mundo junto ali, integrado, né, disponível, presente, enfim, sim. é um trabalho que eu sou muito grato, assim, A muito gente já grato está mesmo. quase no fim, Caco, mas falar também dos técnicos. Foi emocionante também todo, porque assim, o Municipal tem um aparato de técnicos muito grande, muita gente. E todos emocionados e todos falavam pra gente, a gente nunca teve uma noite como essa. Isso é uma noite muito diferente, isso é muito Então, especial. é muito Eles interessante, aplaudiam das então, porque coxinhas, a gente. é muito, é muito, Lindo. é muito interessante quando a gente vai para esses espaços, desconstrói esses espaços que já estão construídos, né? Que assim, eles colocaram, sabia que tinha muito cadeirante, criaram uma passarela dentro ali atrás do palco para poder subir de cadeira de roda, descer de cadeira de rodas, enfim, preparar mesmo esses lugares. Eu sempre acho e sempre acredito, e é uma coisa que eu sempre disse, que pode não ter uma estrutura física para receber os deficientes, mas quando você tem uma, Perfeito. uma, uma acessibilidade atitudinal, a equipe preparada de receber, está precisando de Total. alguma coisa, eu acho que faz toda a diferença, porque as pessoas falam assim, não, porque meu banheiro, não, porque não sei o quê, Sim, mas assim, mas quando você percebe, né, o deficiente ele chega no espaço e percebe sim. que existe uma equipe preparada, acessível, né, Faz toda a faz diferença. toda a diferença. Você sabe muito bem disso, né, Fernanda? Sim. Caco, a gente vai acabar, porque vai Que uma hora e daí pena. acaba e eu gravo, mas a gente vai fazer outra, porque tem tanto para falar. Muito
muito obrigado para todo Eu mundo quero que esteve aqui agradecer, com a ó, a gente. Delvane Neia tá aí também, acho que ela fez umas perguntas, enfim, várias outras pessoas, o Hugo também tá aí, várias pessoas bacanas, O assim, Zulu, que que estava com a gente lá, que é um técnico lindo, maravilhoso, que também acompanha o trabalho. Beijo, Zulu. E todo mundo. Caco, super beijo, muito obrigado, obrigado. Vamos fazer. gente. Obrigado E você, vamos Fernanda. criar outros espetáculos. Tá Sim, bom? vamos fazer Vamos voltar. aquele nosso trabalho já, que eu já conversei com umas pessoas.